O território das trevas, os segredos revelados por André Luiz. Há um lugar, onde a luz se torna rara. Onde os gritos ecoam como sussurros esquecidos por Deus. Onde os rostos humanos perdem o brilho da alma e se tornam sombras de si mesmos. André Luiz chamou esse lugar de território das trevas, não por ser uma invenção ou metáfora, mas por tê-lo visto, sentido e atravessado. O livro Libertação não é apenas uma narrativa espiritual. É um espelho sombrio da condição humana. É um relato de regiões que vibram nas faixas mais densas da existência, onde o egoísmo, o ódio e a culpa se condensam em matéria espiritual escura, pesada, viva. Mas há algo ainda mais assustador do que a paisagem dessas regiões. O que realmente apavora é perceber que essas trevas não estão longe de nós. Elas se alimentam de pensamentos humanos, de vícios emocionais, de raivas guardadas, de desejos de vingança. São cidades formadas pelo magnetismo dos sentimentos que a humanidade ainda insiste em cultivar. André Luiz, em sua jornada, descobriu que o inferno não é um castigo imposto por Deus. É uma criação contínua da mente desequilibrada. Um reflexo vivo das escolhas que fazemos quando deixamos a luz da consciência se apagar. E é neste território sombrio, povoado por almas que ainda acreditam dominar, punir e controlar, que nossa história começa. Hoje, você vai percorrer comigo os vales escuros que André Luiz atravessou. Vai ouvir os sussurros dos espíritos que ainda não encontraram a paz. E vai compreender por que o amor, mesmo cercado pela dor, é a única força capaz de dissolver as trevas. Prepare-se. A viagem não é para os fracos, mas para os que desejam ver o invisível. E entender que o mal não é um poder. É apenas a ausência da luz que esquecemos de acender dentro de nós. O despertar no território das trevas. Quando André Luiz recebeu a missão de descer às zonas inferiores, ele sabia que não seria uma tarefa simples. Os instrutores espirituais o alertaram: para libertar os que se encontram em sombras, é preciso descer a vibração deles, sem se perder. Assim, acompanhado de mentores luminosos, ele atravessou camadas vibracionais mais densas, cada uma revelando um nível de sofrimento mais profundo. O ar parecia pesado, quase sólido. As formas espirituais perdiam definição, misturando-se em névoas espessas. Era como se o próprio ambiente fosse feito de dor condensada. O silêncio ali não era paz, era medo. Medo do que poderia surgir das sombras. Medo da própria consciência, que, para muitos, se tornará o carrasco invisível. As primeiras impressões foram chocantes. Cidades inteiras, construídas à semelhança do mundo físico, mas corroídas por vibrações negativas. Prédios de aparência sombria, ruas úmidas e desertas, sons abafados, e uma constante sensação de desamparo. Eram comunidades de espíritos que haviam se rebelado contra a luz, formando verdadeiros redutos de poder, ódio e dominação. André percebeu que cada região refletia a mente coletiva de seus habitantes. Os pensamentos criavam estruturas. As emoções moldavam as paisagens. Os sentimentos determinavam a densidade do ambiente. E quanto mais egoísmo e revolta vibravam ali, mais o lugar se tornava escuro e opressor. Esses espíritos não eram monstros. Eram seres humanos, como nós, que haviam se perdido nas paixões, nas vinganças e nas ilusões do poder. Alguns ainda acreditavam comandar exércitos espirituais. Outros governavam cidades sombrias, mantidas por uma hierarquia rígida, onde o medo era lei e o ódio, alimento. A chegada de André Luiz a esse território não passou despercebida. As vibrações de luz, ainda que discretas, despertaram inquietação. Os habitantes das sombras percebem imediatamente quando algo de natureza diferente se aproxima, a energia se torna desconfortável, quase dolorosa para eles. Ele observou criaturas que vagavam em silêncio, com olhos fundos e semblantes duros, como se estivessem presos a um tempo que nunca avança. Outros gritavam, amaldiçoavam, ou suplicavam por alívio, mas sem coragem de aceitar ajuda, porque o orgulho ainda era maior que a dor. O mais impressionante, porém, era ver como muitos desses espíritos mantinham estruturas de governo, templos, quartéis e zonas de influência. Tudo organizado. Tudo estrategicamente disposto para manter o domínio sobre consciências enfraquecidas.
André Luiz percebeu que não era apenas um local de sofrimento, era um sistema. Um sistema alimentado por vibrações humanas, por pensamentos da Terra, por laços invisíveis que uniam encarnados e desencarnados num mesmo ciclo de desequilíbrio. E é aí que o primeiro grande segredo do território das trevas se revela. As trevas não estão fora, elas estão ligadas às sombras da mente humana. Cada vício, cada ressentimento, cada emoção destrutiva gera correntes energéticas que se conectam a essas regiões. E assim, as cidades das trevas continuam vivas, sustentadas pela energia que vem de nós mesmos. Foi ali, entre ruínas vibratórias e espíritos atormentados, que André começou a compreender a verdadeira natureza do sofrimento. Não há castigo divino. Há apenas consequência vibracional. O que emitimos, atraímos. O que cultivamos, nos rodeia. O que alimentamos, se torna o nosso mundo, aqui e além da matéria. E enquanto caminhava entre aquelas sombras, André sentia que cada passo era uma lição silenciosa. O mal não é um inimigo a ser destruído, é um estado de inconsciência a ser iluminado. E o primeiro raio dessa luz começa quando alguém, mesmo em meio ao horror, decide compreender em vez de julgar. Foi com esse olhar compassivo que ele avançou, pronto para desvendar os próximos segredos desse território que, para muitos, continua sendo o lar após a morte. Os espíritos dominados e os governos das sombras. Ao avançar pelas regiões mais densas do território das trevas, André Luiz percebeu algo perturbador: ali não havia apenas desordem. Ao contrário, havia uma organização complexa, com estruturas políticas, hierarquias espirituais e estratégias cuidadosamente mantidas por entidades que conheciam profundamente a mente humana. Essas regiões não eram simples zonas de sofrimento. Eram territórios de domínio mental. Cidades erguidas pela força dos pensamentos coletivos, mantidas sob a autoridade de espíritos que haviam renunciado à luz e se tornado senhores das sombras. Esses seres não eram tolos nem ignorantes. Muitos haviam sido intelectuais, religiosos, líderes ou pessoas de grande poder na Terra. Mas ao desencarnar, continuaram a vibrar no desejo de mando e controle, e encontraram ali o ambiente perfeito para exercer sua influência. Em Libertação, André Luiz descreve esses governantes como figuras de imensa força mental, envoltos em magnetismo sombrio, capazes de projetar pensamentos como flechas e impor vontades com apenas um olhar. Eram espíritos endurecidos, que haviam trocado a luz da sabedoria pelo domínio do medo. André observava com atenção: cada cidade das trevas possuía um sistema próprio. Havia sede administrativa, comandantes, subalternos, espíritos escravizados e até patrulhas de vigilância. Tudo funcionava sob uma disciplina rígida, alimentada por vibrações de ódio, ambição e desejo de poder. O mais inquietante era perceber que esses lugares não estavam isolados da Terra. Eles mantinham conexões diretas com o plano físico, influenciando mentes humanas através de ondas mentais e sintonia vibracional. A raiva, o fanatismo, a inveja e o vício funcionavam como antenas, abrindo portas sutis para que essas forças das sombras se alimentassem da energia emocional dos encarnados. Assim, o ciclo se fechava. Os vivos alimentavam as trevas com seus sentimentos desequilibrados. E as trevas, em troca, inspiravam mais desordem na mente dos vivos. Um sistema de retroalimentação energética, invisível, mas terrivelmente real. André Luiz notou também os espíritos dominados, seres que haviam perdido a capacidade de pensar por si mesmos. Subjugados por correntes mentais, eles eram mantidos em estado de servidão psíquica, repetindo ordens, sustentando formas de pensamento ou executando tarefas de vigilância. Viviam em permanente medo. Eram usados como instrumentos de influência, muitos deles sendo enviados às zonas terrestres para inspirar o mal, provocar desentendimentos, incentivar vícios e destruir lares. A dor desses espíritos era indescritível. Eles acreditavam servir a uma causa, mas, na verdade, eram prisioneiros mentais de inteligências mais sombrias. André, acompanhado por mensageiros da luz, sentia compaixão profunda. Sabia que cada um deles trazia uma história, um passado, um motivo. Nenhum ser nasce para o mal, todos se desviam porque, em algum momento, o amor deixou de ser prioridade. As paisagens refletiam isso.
os vales vibravam com a dor coletiva. As construções eram sustentadas por pensamentos densos, e os rios que cruzavam aquelas regiões não eram de água, eram correntes magnéticas, formadas pela energia dos sentimentos que ali se acumulavam. Nas zonas mais profundas, André viu edifícios monumentais, onde entidades dominadoras conduziam verdadeiros conselhos das sombras. Eram assembleias silenciosas, onde planos de manipulação eram traçados com precisão. O objetivo? Desestabilizar consciências, retardar o progresso moral e manter o controle sobre almas ainda vulneráveis à influência do orgulho e da vaidade. Esses governos das sombras operavam com lógica e estratégia. Sabiam que o maior poder não está na força, mas na influência mental. E que o verdadeiro domínio não se conquista com armas, mas com ideias. Assim, inspiravam guerras, fanatismos, divisões religiosas, ódios políticos, disputas entre irmãos e até rivalidades espirituais. Cada vez que uma mente humana se entregava ao descontrole, um fio invisível era criado. Esses fios ligavam o encarnado às correntes do território das trevas, e, por eles, fluíam energias que fortaleciam ainda mais as zonas inferiores. André Luiz compreendeu, então, o segundo grande segredo desse território. As trevas não atacam, elas apenas usam as brechas que o desequilíbrio humano oferece. O mal só entra onde há sintonia. E a sintonia nasce do pensamento. Por isso, o maior campo de batalha do universo é a mente. Em determinado momento da missão, André e seus companheiros espirituais presenciaram uma cena tocante. Um grupo de espíritos aprisionados, que serviam a um comandante das sombras, começou a se revoltar silenciosamente. Eles choravam, lembrando da família que deixaram na terra, pedindo por perdão e luz. Um deles, tomado por arrependimento, ajoelhou-se e suplicou em voz alta, não a um superior, mas a Deus. E naquele instante, uma pequena chama luminosa surgiu sobre sua fronte. Foi o suficiente para que os mentores que acompanhavam André intervissem. Aquele espírito foi resgatado, envolto em vibrações de misericórdia, e conduzido a uma colônia de reeducação espiritual. As trevas rugiram. Mas nada puderam fazer. Porque nenhuma força obscura pode reter um coração que decide, verdadeiramente, voltar-se à luz. André, emocionado, entendeu o poder oculto do arrependimento sincero. Ele percebeu que a luz não invade, ela espera ser convidada. E que mesmo nas regiões mais densas do umbral, a misericórdia divina nunca deixa de brilhar. Cada alma resgatada ali representava uma vitória silenciosa da luz sobre o orgulho. E cada lágrima sincera era como um raio de sol atravessando um céu cinzento. Enquanto observava aquela cena, André Luiz compreendeu o sentido da missão. Não se tratava de combater o mal, mas de despertar consciências adormecidas. De ensinar que o amor é a única energia capaz de dissolver séculos de dor. E é por isso que os mensageiros da luz descem às regiões sombrias. Não para julgar, mas para lembrar a cada espírito esquecido que, apesar das quedas, nenhum de nós está perdido para sempre. A missão de André Luiz e os mensageiros da luz. Quando o grupo de resgate iniciou sua descida mais profunda, André Luiz sentiu o ambiente se tornar cada vez mais denso. As vibrações eram pesadas, quase físicas. A sensação era de que o ar espiritual se condensava em torno do corpo perispiritual, como se o próprio espaço resistisse à presença da luz. Os mentores, liderados por espíritos de elevada hierarquia moral, prepararam o grupo com recursos magnéticos especiais. Antes de atravessar as faixas mais escuras, eles se envolveram em mantos fluídicos protetores, criados pela força mental e pela vibração de amor. Essas emanações luminosas serviam como escudo contra os choques vibracionais das zonas inferiores. André observava admirado. Nada naquelas operações era improvisado. Cada movimento, cada pensamento, cada passo era medido. A harmonia era a chave da segurança. Um simples desequilíbrio emocional poderia romper a proteção vibratória e expor o missionário às forças magnéticas das sombras. À medida que avançavam, começaram a surgir formas sombrias, vultos que observavam à distância, desconfiados. Alguns se aproximavam, movidos pela curiosidade, outros pela hostilidade. Mas bastava um olhar compassivo dos mentores para que recuassem,
como se a presença da luz causasse uma dor insuportável àquelas consciências. O grupo tinha uma missão: resgatar almas aprisionadas por correntes mentais de ódio e obsessão. E, principalmente, alcançar um espírito que havia se tornado líder de um vasto domínio nas trevas, alguém que, em tempos remotos, fora um servidor da luz, mas que, após cair nas tentações do orgulho, ergueu seu próprio império nas sombras. André Luiz ficou impressionado com a magnitude dessa tarefa. Aquele espírito dominador possuía um magnetismo tão intenso que influenciava centenas de entidades, indiretamente, milhares de encarnados na Terra. Ele mantinha controle mental sobre grupos inteiros, sustentando sistemas de ódio e destruição. Ao se aproximarem da fortaleza espiritual onde esse ser residia, André pôde sentir o peso daquela energia. Era um lugar monumental, paredes espessas, torres altas, salões escuros iluminados por clarões vermelhos que pareciam pulsar com a vibração da raiva. Os sons eram graves, como lamentos longínquos que ecoavam pelas estruturas fluídicas. Os mensageiros da luz mantinham-se em silêncio absoluto. Eles sabiam que qualquer emoção descontrolada poderia denunciar a presença deles. A luz, quando entra num domínio de trevas, precisa agir com humildade, quase como quem pede licença para não ferir as sombras com seu brilho. No centro da fortaleza, o líder espiritual das sombras, um espírito de olhar profundo e semblante austero, observava as movimentações com desconfiança. Ele sentia que algo estava mudando em seu território. Um leve incômodo vibracional o perturbava. Era a presença silenciosa dos enviados de Deus. André Luiz, ao observar aquele ser, não sentiu ódio. Sentiu compaixão. Viu ali um espírito de grande poder mental, mas aprisionado pela própria criação. Seu domínio era sua prisão. Sua força era seu fardo. E sua glória, uma sombra que apagava lentamente o brilho de sua essência. O mentor espiritual da equipe, em oração mental, começou a emitir ondas de luz. Não era uma imposição. Era um convite. Uma vibração de amor e recordação. Como se dissesse: filho, lembra-te de quem tu és. Tu não nasceste para dominar, mas para servir. Por instantes, o semblante do líder das sombras se alterou. Uma emoção esquecida atravessou sua expressão endurecida. Um lampejo de humanidade. Mas logo ele ergueu o olhar e gritou mentalmente, ordenando que os guardiões vibratórios se aproximassem. Ondas de energia densa começaram a se expandir, como muralhas magnéticas, tentando bloquear a aproximação dos missionários. André sentiu o impacto. Era como caminhar contra um vendaval invisível. Seu perispírito vibrava em descompasso, e ele percebeu o quanto a vibração da raiva era poderosa quando sustentada por milhares de mentes em uníssono. Mas os mentores não recuaram. Permaneceram serenos. E, em silêncio, intensificaram a prece. Foi então que André compreendeu o terceiro grande segredo do território das trevas. Nenhuma sombra pode resistir ao amor que não julga. A prece dos mensageiros não atacava, ela envolvia. Não impunha, convidava. E à medida que as vibrações luminosas se expandiam, os campos de energia sombria começaram a enfraquecer. Muitos espíritos dominados, antes agressivos, começaram a se calar. Outros, tomados de emoção, ajoelhavam-se, chorando sem entender o motivo. Era como se a luz despertasse memórias antigas, recordações de tempos em que ainda acreditavam no bem. O líder, ao ver sua influência diminuir, reagiu com fúria. Mas dentro de si, algo se movia. O amor irradiado pelos mensageiros estava alcançando camadas profundas de sua consciência. Camadas que nem o orgulho conseguia controlar. Foi nesse instante que André Luiz compreendeu o verdadeiro significado da palavra libertação. Não era apenas sobre salvar os que sofrem, era sobre libertar os que dominam, curar os que ferem, iluminar os que se julgam deuses do próprio abismo. A missão continuou por longas horas espirituais. As vibrações luminosas se expandiram até dissolver parte das defesas daquele reduto. Centenas de espíritos foram resgatados, conduzidos às zonas de recuperação. Outros, ainda indecisos, permaneceram, mas com o coração abalado, a primeira semente da mudança havia sido lançada.
E o grande líder, aquele que se acreditava invencível, ficou em silêncio. O olhar distante, o semblante cansado. André percebeu que a batalha espiritual não terminava ali. Mas algo havia sido vencido, a primeira muralha do orgulho. Ao retornarem às esferas superiores, os mensageiros permaneceram em prece. Eles sabiam que cada incursão às trevas era uma obra de amor, sustentada não pela força, mas pela compaixão. E André, profundamente tocado, gravou em sua alma a lição que jamais esqueceria. O verdadeiro poder não está em dominar consciências, mas em servir silenciosamente à luz. Quando regressou ao plano intermediário, ele sentiu que não era mais o mesmo. A experiência o havia transformado. O contato com as sombras o ensinara mais sobre a grandeza de Deus do que muitos discursos sobre o céu. Porque é nas trevas que a luz mostra sua força. E é entre os perdidos que o amor revela o quanto ainda somos filhos do mesmo Criador. Agora que você percorreu comigo as paisagens sombrias do território das trevas, é impossível não sentir um profundo chamado interior. Porque, no fundo, o que André Luiz nos revela não é apenas sobre o mundo espiritual. É sobre nós mesmos. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto que emitimos cria, no invisível, o ambiente onde viveremos amanhã. E se as trevas se formam com o ódio, o medo e a culpa, então a luz nasce quando escolhemos o perdão, o amor e a compreensão. O que vimos não é uma história distante. É um espelho do que o ser humano ainda precisa curar. O orgulho que prende, a inveja que destrói, o egoísmo que corrói. Mas também a força que desperta. A fé que ilumina. E o amor que redime. E talvez seja essa a maior revelação de André Luiz. Que até mesmo nas regiões mais escuras da existência, Deus permanece ali, silencioso, mas presente. Esperando o instante em que o espírito cansado de sofrer decida olhar para cima e pedir: Senhor, mostra-me o caminho da luz. Porque nesse momento, as portas do inferno interior começam a se abrir. E o primeiro raio de esperança atravessa a alma. E então entendemos que libertação não é apenas o título de um livro. É o destino de toda a alma que escolhe o amor. Se hoje você sente que há sombras ao seu redor, não se desespere. Mesmo a menor das luzes vence a noite mais escura. E talvez, nesse exato momento, você esteja sendo chamado a ser essa luz. Não apenas para si, mas para todos que caminham perdidos no escuro. Se essa mensagem tocou o seu coração, se as revelações de André Luiz te fizeram refletir sobre o poder dos teus pensamentos e sentimentos, então não deixe essa luz se apagar aqui. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam de esperança. Compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Talvez essa seja a palavra que ele precisava ouvir hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que tocam a alma e despertam o espírito. E lembre-se sempre: as trevas só dominam onde a luz do amor ainda não foi acesa. Que você seja essa luz. Hoje, amanhã e sempre. Que a paz de Deus esteja com você. E que a luz do bem te acompanhe em todos os caminhos.